Boa tarde, presidente. Boa tarde, pessoal. Eu queria começar dizendo que é um orgulho muito grande participar exatamente num dia em que a reunião da Câmara aprova um projeto tão bonito e dá sequência nessa aprovação e faz questão de aprovar isso no mesmo dia, né? Uma coisa que a gente percebe como Ponte Nova é uma cidade voltada à saúde, e é exatamente por causa dessa tendência de sermos referência em saúde que eu vim falar hoje sobre algumas questões ligadas ao demais. Eu vou tentar ser o mais técnico possível, vou tentar não ser político e trouxe para vocês algumas referências a respeito do que eu estou falando, mas eu vou deixar no link para não perder o tempo. Primeiro eu queria falar com vocês sobre o que a cidade tem testemunhado nos últimos dias. A gente teve alguns eventos estranhos e o povo comum não sabe o que está acontecendo, mas todo mundo testemunhou um repentino aumento na pressão da água. De uma hora para outra, a cidade de Ponte Nova começou a ter defeitos nas boias que controlam a entrada e a saída de água nas caixas, e nós tivemos uma invasão de terra nas nossas caixas d'água. O povo não sabe o que está acontecendo, mas muitas pessoas tiveram prejuízos financeiros, porque gastaram mais água do que deveriam gastar, prejuízos na saúde, porque essa terra que entra dentro da água misteriosamente, ela, infelizmente, ela leva doenças, porque a mesma terra que traz a água tratada, ela leva o esgoto. Essa invasão de terra, ela é muito perigosa. E o detalhe mais interessante é que ninguém sabe ao certo o que são essas obras que estão acontecendo na cidade de Ponte Nova, então eu queria contribuir tecnicamente com vocês. Infelizmente, eu não sei se é por falta de conhecimento ou por negligência das empreiteiras que estão sendo contratadas, a nossa cidade não está respeitando adequadamente as condições de saneamento básico, as condições de saúde. Os nossos tubos de água tratada estão sendo invadidos por terra, e essa terra é a mesma terra que recebe o vazamento de esgoto, e isso está acontecendo na nossa frente, e uma forma de qualquer um ter certeza que isso está acontecendo é abrir a própria caixa d'água e se perguntar: se eu não joguei essa areia no fundo dessa caixa d'água, o que essa areia está fazendo aqui? Por que a minha água ficou amarela? As empreiteiras não estão protegendo os tubos. As empreiteiras estão simplesmente jogando terra dentro dos tubos. Isso tem gerado um sofrimento exagerado para a população, porque muitas pessoas perdidas não sabem o que está acontecendo, elas só descobriram que de uma hora para outra a conta veio R$500 porque um determinado dispositivo, como a boia do vaso sanitário, passou a vazar água por causa do aumento de pressão. Outras pessoas simplesmente adoeceram e não sabem que aquele nível de qualidade de água que chega nas contas na nossa casa leva em conta a água que sai do demais e não a que entra na nossa caixa. A água que entra na nossa caixa ela está chegando com barro dessas obras. Nesse vídeo eu demonstro como uma empreiteira utilizou o barro para tampar um tubo de água limpa. E nós estamos vivendo uma situação de um faz e desfaz constante dessas obras do demais. O povo não entende o que está acontecendo. Eu vou contribuir um pouquinho com essa parte técnica. Ponte Nova está adotando um sistema extremamente complexo de distribuição de água que está fazendo a utilização de bombas, que é uma situação para uma cidade totalmente plana, como é o caso das cidades de Goiás ou até mesmo de Brasília. E estamos adotando uma coisa que nós não precisamos. A gente está pressurizando água utilizando bombas. Esse sistema totalmente automatizado, ele é extremamente complexo para ser regulado. Então, a gente não consegue controlar adequadamente a pressão que chega nos tubos, a gente não consegue controlar adequadamente a quantidade de água, e ele não é eficiente em termos de energia. Nós temos morros em Ponte Nova. Ao redor de toda Ponte Nova, é muito mais barato você tratar a água, você bombear essa água para uma caixa d'água localizada no morro mais próximo daquele local que vai ser distribuído, do que pressurizar a água nos canos, ter vazamento nas tubulações, estourar cano d'água dentro da casa das pessoas, destruir as boias das pessoas, e um constante faz e desfaz, sem os critérios de saneamento básico, que vão jogando terra, e essa terra, um bocado da nossa terra, é o óxido de ferro, ele estimula ainda mais a corrosão das boias e as pessoas vão só tendo prejuízos atrás de prejuízos, e a nossa cidade tem um departamento municipal de saúde que tem dado esse prejuízo para a população. Se a gente tivesse dentro da cidade de Ponte Nova um estudo técnico adequado, a gente ia chegar à conclusão que o mais barato seria utilizar uma coisa que chama-se horário, para a Catata aqui sabe muito bem disso,
tem um horário que a energia elétrica é muito mais barata para o consumo industrial. Por que a gente está pressurizando água durante o dia, se a gente poderia jogar essas águas para locais de acumulação, para que elas sejam acumuladas em caixas durante a noite, quando a energia elétrica é mais barata? Isso contribui com o Brasil inteiro por causa da crise energética, mas a gente está mantendo todo um sistema de automação extremamente complexo, que até nas cidades grandes as pessoas ainda não sabem como usar. Isso está causando todo esse problema de um faz, um desfaz e essa explosão das caixas d'água das pessoas. Essa falta de eficiência energética, da gente querer pressurizar a água, ela traz alguns outros problemas. Além da obra do faz e desfaz, a gente está vendendo ar para as pessoas. Porque esse sistema de pressurização que a gente está usando com bombas, ele injeta ar no meio da água. Então, hoje as pessoas estão pagando um valor, uma quantidade de água que não é mais a quantidade de água que ela consome. Um pouco daquele hidrômetro gira por causa do ar, infelizmente. E o que acontece com esse demais de hoje? Eu trago para vocês uma reflexão. Nós temos, infelizmente, esgoto na água tratada, e isso, se alguém tiver dúvidas, é só olhar para a própria caixa d'água e se perguntar como essa areia veio parar aqui. Nesse vídeo eu mostro que eu coloquei na minha casa um sistema eletrônico para aguentar a pressão e um filtro, porque eu conheço disso, eu estudei isso. Mas infelizmente não é todo cidadão de Ponte Nova que sabe disso. Tem pessoas aqui em Ponte Nova, eu queria até citar o meu amigo Patrick, que está com 3 contas, que estão dando um total de quase R$2.000 por causa de um vazamento oculto. Eu queria chamar a atenção sobre até que ponto essa autarquia municipal é em favor da população de Ponte Nova. Porque se a gente está escondendo da população que esses defeitos estão sendo causados pela autarquia, a autarquia, infelizmente, ela está promovendo o enriquecimento ilícito. Eu queria citar um detalhe aqui a respeito da Copasa. A Copasa tem uma normativa relacionada a vazamento oculto. Se uma pessoa comum, que não ganha milhões, ela percebe que teve um vazamento oculto em casa, ela vai até a Copasa, explica essa situação, e essa conta que veio por R$1.000, como é o caso do Patrick, ela não é cobrada, ela é perdoada, porque a água ela não é propriedade do demais nem da Copasa. Ela é, segundo a Constituição, um bem de todos, e como um bem de todos, a gente precisa chegar à conclusão que se uma pessoa teve um problema principalmente causado pela autarquia, essa pessoa não pode pagar por esse problema. Nós estamos vivendo uma pressão destrutiva, que está destruindo não apenas os sistemas na rua, como está destruindo também os sistemas dentro das residências, que vão desde as boias que não aguentam a pressão, tanto a boia do vaso sanitário, que é o que causa o vazamento oculto e dá muito prejuízo, quanto a boia da caixa d'água. Esse sistema explode canos às vezes, porque a pressão é muito alta. Nós estamos vivendo manutenção sobre manutenção, porque esse sistema que foi adotado em Ponte Nova é um sistema muito complexo, e eu não vou discutir política e falar por que foi adotado, eu só digo que ele é muito complexo e teríamos opções extremamente simples. Os defeitos nas redes dos usuários, como boias e tubos, estão sendo simplesmente passados para os usuários, que são a parte menor financeiramente nessa situação. O demais está medindo ar. O demais está cobrando ar das pessoas, porque esse sistema de pressurização por bomba, ele injeta ar. Os dados de qualidade de água estão errados. Errados porque eles estão medindo a água no reservatório e não a água que chega com barro dentro da minha casa. E aí entra a parte que eu considero a parte mais importante de ser observada, principalmente porque nesse momento a gente vive uma coisa que eu considero uma extorsão mediante corte do fornecimento. Eu queria ler para vocês um pedacinho da lei que fala sobre esse assunto, que é a Lei Federal 11.445. Os serviços poderão ser interrompidos pelo prestador nas seguintes hipóteses: inadimplemento pelo usuário pelo serviço de abastecimento de água ou de esgotamento sanitário, do pagamento das tarifas após ter sido formalmente notificado. A gente não tem notificação formal do demais em Ponte Nova. A gente tem simplesmente ou uma notificação na conta que é julgada debaixo da porta, ou a gente tem simplesmente uma notificação no momento do corte. E também tem uma coisa importante nessa mesma lei: a interrupção dos serviços deverá preservar condições mínimas de manutenção da saúde. Nós tivemos um momento que a gente teve uma
imensa quantidade de cortes de água em Ponte Nova, e eu fiz uma denúncia sobre isso no Ministério Público, se isso tinha alguma coisa de compatibilidade com a Constituição, porque naquele momento a gente não tinha vacina, apesar de que algumas pessoas acreditavam na cloroquina e na ivermectina, a única coisa que realmente tínhamos contra a Covid-19 era a asepsia pessoal. E o demais, no momento do pico da pandemia na cidade de Ponte Nova, ele cortou a água das pessoas. E aí eu pergunto para vocês, né, que aqui a lei fala sobre o aviso prévio formal de 30 dias, eu pergunto para vocês se realmente essa autarquia está cumprindo a função social que ela promete cumprir, se nós estamos cumprindo a eficiência administrativa, se nós estamos fazendo a coisa certa, quebrando de novo, montando de novo, ou se de repente a gente não está brincando de aprender a fazer uma coisa extremamente complexa que não é necessária para a nossa cidade. Talvez seja necessária para uma cidade extremamente plana, talvez seja necessária para Brasília, talvez seja necessária para uma cidade de Goiás, mas aqui com a nossa capacidade de uso da gravidade para entregar uma água sempre na mesma pressão para as pessoas e sem ter esse problema constante de invasão de terra que traz esgoto e traz doenças, se não seria a hora da gente refletir sobre isso e imaginar até se o demais está cumprindo seu papel social. A minha exposição é essa, eu queria agradecer muito a oportunidade, queria agradecer muito, mais uma vez, vocês pela pauta de hoje, pela forma como vocês conduziram, uma pauta muito importante. E volto a dizer, Ponte Nova é uma cidade que é referência pela saúde, Ponte Nova é uma cidade que é referência pelo cuidado com as pessoas. É por isso que eu fiz questão de trazer esse ponto aqui hoje. Eu estou falando de saúde e dignidade da pessoa humana. Ô, Léo, fala a respeito do vídeo. Léo, só um momento, por favor, que os vereadores não vão manifestar. Vereador André Pessado. Deixa ele mostrar o vídeo, porque passou o vídeo aí. Já tinha encerrado. Você já está fazendo as considerações? Deixei o vídeo disponível para todos por causa do tempo de exposição. E eu queria dizer que nesse link tem também, para quem quiser, em casa, em qualquer lugar, quem quiser ter os dados que eu falei aqui, né, sobre a questão da invasão de esgoto, toda essa questão, eu coloquei links nas descrições desse vídeo. Isso é no bairro do Santo Antônio, é um tubo de água que está tampado com terra. Isso aqui é lá na Rua Meridional. Eu passei e vi e fiz essa pequena filmagem. A partir disso, você vê que não tem preocupação em proteger a tubulação contra a terra. E a terra, infelizmente, ela tem esgoto. Essa água, nessa condição que eu fiz de automação, ela sai por baixo da água. Então, as pessoas não percebem que o ar está vindo junto com a água, porque as pessoas usam a boia em cima e a boia caindo. Então, qualquer um que de dentro de casa colocar a água saindo dentro da água e não por cima, vai perceber que está saindo ar junto. Isso é um filtro que eu recomendo para todas as pessoas de Ponte Nova utilizarem, é um filtro lavável. Esse filtro, durante uma semana de utilização, ele acumulou essa quantidade de areia que vocês estão vendo. Isso é na Rua Meridional. E uma coisa que eu chamo a atenção das pessoas procurem saber como está a condição da caixa d'água de vocês. É lógico que durante esse tempo, né, o estrago que tinha que ser feito já foi feito, mas a coisa continua acontecendo. A gente continua tendo obras e essas obras não estão se preocupando com os tubos de água limpa. Elas estão se preocupando só em colocar cano debaixo da terra. Vereador André Pessado. Ô Leonardo, boa noite, seja bem-vindo à casa. Baseado na sua fala, eu fiz algumas indagações e, por coincidência, depois que você falou das boias da caixa d'água, lá em casa fazia muitos anos que não trocava a boia, e outro dia a água vazou da caixa toda, eu cheguei lá, a boia estava fora, tinha quebrado o pino que segura a boia de tanta pressão realmente. E aí nós improvisamos lá um prego e fizemos um pino de prego. Funcionou, está lá funcionando. Mas o que nós notamos foi realmente terra no fundo da caixa, está acontecendo, certo? E você explicar para nós, eu vi que você é conhecedor do assunto, o que foi que gerou ultimamente essa grande pressão que está estourando as boias. Passei ontem ali naquela obra do ataque, naquela rua que vai para a Rasa. Uma tubulação da Demais. A máquina desaterrou ela, o Demais esteve lá na parte da manhã consertando. Quando foi à noite, e hoje à noite vazou água até de manhã de novo,
é um tubo muito grande e a pressão da água para pressionar, para subir nos bairros para baixo lá, muito grande. Cai aí nisso que você falou, em vez de a água ela fazer o inverso, bombeava ela para o alto, um depósito, uma caixa gigantesca lá, e de lá distribuía, ficava muito suave, um efeito ao contrário. Mas pressionar ela para ir nas casas, o que tem acontecido ultimamente, todo dia o demais está consertando, uma vez que trocaram na cidade quase toda, 1 ano, 2 ou 3 atrás, e falaram que ia minimizar esses problemas. Mas daqui na Rasa, todo dia tem demais furando buraco no asfalto, no passeio, está sempre uma água estourando devido a ela estar muito pressionada para chegar lá. Outra coisa também é o que fazer com esse problema do ar que está passando o relógio. Lá na Rasa todo mundo fala isso, minha conta vinha 60, 80, agora está vindo 150, 180, 200, e alguém até falou que tinha um negócio para colocar antes do relógio para eliminar o ar, eu não sei. E queria que você deixasse para nós depois, senhor presidente, em nome da casa, as sugestões e as indicações que nós podemos fazer para apresentar esses problemas aí como um todo, em prol da cidade, nessas melhorias aí, uma vez que você é conhecedor do assunto. A primeira coisa que eu queria dizer... Léo, eu gostaria de deixar as respostas para o final, deixar todos os vereadores, que aí você faz um contexto geral. Vereador Dr. Edson. Leonardo, boa noite. Obrigado pelo comparecimento. Mas, de antemão, Leonardo, eu gostaria que você qualificasse sua qualificação profissional para a gente. Eu não queria entrar nesse detalhe, não, porque é um pouquinho chato, mas eu sou engenheiro de produção, engenheiro ambiental, sou engenheiro eletricista, eu trabalhei alguns anos na Toyota, no Reino Unido, trabalhei na British Engineering Services, também fazendo inspeção exatamente nesse tipo de coisa. Hoje eu sou estudante de engenharia civil, sou também bacharel em contabilidade, bacharel em administração, sou cientista político, sou economista também, e tenho também técnico em eletrotécnica, técnico em eletrônica, técnico em administração, técnico em contabilidade, e sou pós-graduado em distribuição e transmissão de energia, sou pós-graduado em engenharia de segurança do trabalho, sou pós-graduado também em língua portuguesa, jornalismo político, sou pós-graduado também em... Bom, às vezes foge um pouquinho da cabeça, mas segurança de redes, eu sou pós-graduado também em rede de computadores. Posso parar? Pode. Eu te fiz essa pergunta, sabe por quê? Porque nós somos 13 vereadores, muitas vezes aqui a gente é leigo no assunto, e você veio abordar um assunto muito interessante que nós vivemos a cada dia. Eu te parabenizo, né, pelas colocações, você foi muito técnico e objetivo. Né? E é de grande importância te perguntar para ver se realmente você entende o assunto, não tem nada a desejar. Só que agora, Leonardo, você criou um problema muito sério, eu acho, entre nós 13 vereadores aqui. Se deixou muito incógnita para nós. Né? Porque a gente acha que as coisas estão funcionando, de uma certa forma não estão funcionando. Né? E mediante tudo que você falou, eu acho que agora nós 13 vereadores temos uma função agora de verificar tudo que você falou, né? E colocar isso em prática. Porque realmente, em questão de preocupar com saúde, do jeito que você está falando e está acontecendo, é um outro problema sério para o município. Ademais, é uma autarquia, mas ela depende muito do Poder Executivo. A função nossa como vereadores é preservar essa cidade e fiscalizar o que é certo e o que é errado. Eu quero te parabenizar pelo assunto que teve uma pessoa que realmente está aqui nessa casa falar. E se for, presidente, se for comprovado tudo que ele está falando aqui, eu sou um dos vereadores que eu acho que a gente tem que abrir uma CPI do demais, infelizmente. Se estiver acontecendo tudo isso mesmo, eu sou um que vou cabeçar isso. Eu queria te parabenizar e nós vamos correr atrás disso. Muito obrigado, tá? Muito obrigado. Vereador Juquinha. Boa noite, Léo, filho do saudoso Walter Stoppa, meu amigo. Toda a família, é um prazer te receber aqui, Léo, tá? E parabenizar você pela sua atuação nessa área aí, tá? É um problema seríssimo, tá? Eu concordo plenamente aí com o companheiro Dr. Edson, certo? Comprovado isso, temos sim, nós 13, nós estamos aqui para fiscalizar, nós estamos aqui para cobrar. Tudo isso que você falou é seríssimo, envolve saúde, né? Envolve
outras práticas que não pode estar acontecendo, que é a pressão de ar nos hidrômetros. Isso não é da agora, não. Essas reclamações são antigas. Tive a oportunidade, né, de ser eleito, estar aqui. Nós estamos aqui para defender os interesses do povo. Nós não estamos aqui para brincar, não, nenhum de nós. E nós vamos dar sequência nisso aí. Muito obrigado, Léo. Parabéns, viu? Vereador Wagner Gomes. Renato, boa noite. Novamente, é um prazer tê-lo aqui. Achei que Léo estava no Reino Unido até hoje. Obrigado. E ele me disse hoje que já está há 3 anos em Ponte Nova. E que bom, porque é mais um cidadão que gosta, que ama a nossa cidade. E se fosse diferente, ele não estaria aqui. Penso, presidente e colegas vereadores, que as denúncias que Léo traz hoje são muito sérias. Acho que o André foi muito feliz quando ele falou desse levantamento de questionamentos e ações que nós, 13 vereadores, deveríamos fazer através da Câmara Legislativa ao demais. E após essas respostas, talvez chamar novamente o Leonardo aqui nessa casa, usando aí da vasta experiência dele no assunto, para dialogarmos com os demais e vermos o que de fato a gente pode fazer para cuidar da nossa cidade e do nosso povo, porque é isso que nós estamos aqui para poder fazer. Então, agradecer, dizer que eu saio dessa casa hoje com medo, né, diante disso tudo aí que você falou, porque, né, não duvidando do que você disse, mas se isso realmente estiver acontecendo, nós temos um problema muito sério, como o doutor Ellison colocou aí. E, né, Juquinha também disse, nós não podemos fugir a esse embate, mas eu acredito que a gente precisa, né, antes de tudo, pedir informações ao demais para saber o que de fato está acontecendo. E que bom que você trouxe isso hoje, porque realmente essas empreiteiras que estão fazendo um serviço na cidade aí estão deixando muito a desejar. Obrigado. Muito obrigado, Wagner. Vereador Emerson Carvalho. Ô, Léo, tudo bem? Boa noite a todos que nos acompanham aí, todos os amigos, toda a mesa diretora. Bom, quero dizer que é um prazer receber você aqui, viu, Léo? E sempre acompanho alguns vídeos seus aí, você que sempre mostra interesse, né, em vários assuntos aqui da nossa cidade. Me colocar, como todos colocaram, à disposição, né, para o que você precisar reivindicar, não é? E estar junto com você nessa aí, não só nessa, do demais, mas se tiver outras reivindicações também, a gente está junto com você e aberto aí ao diálogo, tá bom? E no finalzinho, até para você responder, né, essa questão do demais aí, você teria uma contrapartida, teria uma ideia, teria algo assim, né, nesse sentido, para que a gente possa ter essa ideia e levar até eles? Obrigado, viu? Vereador Sérgio Ferrugem. Boa noite, senhor presidente, a mesa, nossos colegas, servidores da casa e vocês que nos acompanham pelas redes sociais. Boa noite, senhor Leonardo. Boa noite. Satisfação em conhecê-lo. Eu conheci muito seu pai, seu tio. Tive a oportunidade de conviver com eles, conheci eles muito bem. Parabenizar o senhor, porque saúde é qualidade de vida, né? E um produto que você paga tem que ter qualidade. Se você vai na agência comprar um carro, o carro você vai escolher com qualidade, do seu jeito, do seu gosto. Você está pagando, então você não está exigindo, você está pagando, é direito seu, do consumidor. Então o produto tem que ter qualidade. E a causa que o senhor veio trazer para essa casa essa noite é uma causa muito justa, porque recebi vários vídeos de vários grupos com essa demanda aí. Essa casa andou cobrando, mas nada melhor do que uma pessoa que é qualificada, é conhecedora da causa. Isso aí enriquece muito um debate, enriquece muito a qualidade. Então, o senhor deixou a gente aqui, no meu caso, né, eu vou falar por mim, lavado de conhecimento, então o conhecimento é enriquecedor, demais da conta. E sabemos que, se precisarmos do senhor, como o senhor já trouxe essa causa nobre e justa para essa casa, nós podemos contar com o senhor. E
a casa não responde assim, tem a autarquia que ela vai responder por ela, mas é de suma importância, extrema necessidade aceitar uma sugestão tão enriquecedora como essa que o senhor trouxe essa noite a essa casa. E precisamos dessa política pública, precisamos de trazer esse retorno para a população, porque a população, se ela está pagando, ela vai ter que ser atendida. Então, deixo a minha indagação e, como os demais, a gente está à disposição. Muito obrigado, senhor, e que volte mais vezes aí para contribuir conosco aí. Muito obrigado. Estou sempre à disposição do que essa casa precisar, lógico, dentro da minha especialidade, é só demandar que eu sou servo do município. Vereador Zé Roberto. Boa noite, presidente, demais vereadores, assessoria, pessoal que nos acompanha. Boa noite, Leonardo, obrigado pela presença. Eu, como dos demais, acho que eu fiquei também bastante espantado, né? A gente tem visto muita obra, mas eu particularmente não achei que a situação estava tão séria assim. A gente vê as questões de estourar encanamento. Eu ouvi dizer também que era questão de qualidade de produto aí. A gente tem debaixo da terra várias marcas. Em algum momento pode ter entrado um produto com menos qualidade. Achei que os problemas poderiam estar mais por aí, na questão da qualidade do material. E, pelo visto, o problema pode ser outro. Eu queria deixar algumas perguntas, não sei se você vai saber responder, com relação, por exemplo, à questão da areia. Se isso está acontecendo aonde está sendo, no encanamento que está sendo trocado, refeito, ou se isso é um problema generalizado em todos os bairros. Porque a gente sabe que a gente tem vários reservatórios, né? Então, assim, não sei se você conseguiu ter essa informação, se isso está sendo recorrente em todos, talvez, ou uma maioria. Importante trazer o que você puder trazer de contribuição, igual os demais vereadores falaram, para a gente levar isso para os demais. Acredito que possa ser que muitas das coisas, talvez, possam não ter sido percebidas, né? A questão da análise da água, por exemplo, ser feita em reservatório e não se fazer, às vezes, uma medição na ponta, pode ser uma questão que pode ser, talvez não é feita hoje recorrente, pode ser necessário fazer, né? Então, eu gostei muito da sua contribuição e a gente fica atento aqui, nos colocamos à disposição para trazer essa demanda que você trouxe, trazer para a gente levar isso para os demais, ver o que eles podem fazer, às vezes, né? Igual eu estou falando, talvez é algo que eles nem estão sabendo, e ver o que a gente pode resolver. O que a gente tem que fazer é que não pode deixar o problema persistir, né? Mas, obrigado. Muito obrigado. Vereadora Ana Maria. Leonardo, seja muito bem-vindo a essa casa. Obrigado. Também conheço a sua família, né? E nós sabemos, até a sua tia, né? A Aparecida, que é muito amiga, que Deus a tenha. Seus primos, conheço muito, todos. É interessante saber que você está aí também preocupado por nossa cidade, voltou para estar contribuindo, eu acho isso muito interessante. Mas eu tenho uma pergunta para te fazer, e assim, falar outras coisas também. Nós tivemos muito tempo com uma tubulação antiga, né? Há anos e anos atrás, não vou falar muito tempo, porque eu também não estou tanto idosa assim, mas eu tenho conhecimento de que os canos eram todos de ferro. Estão sendo trocado tudo agora. Estão tentando acertar de alguma forma, né? Quando você diz que a água ela está com problemas, está infectada, foi feita uma análise, você tem essa análise pronta para você poder estar colaborando com a gente? Outra coisa, eu acho interessante, a gente tem que somar, né? A gente está aqui para somar, para que a gente tenha uma cidade melhor. Você mora aqui, sua família mora aqui, eu tenho certeza que você quer o melhor quanto eu quero, para a minha família, para os meus amigos, para as pessoas que vivem aqui dentro dessa cidade. Então, eu queria te pedir essas informações para que a gente leve. Eu acho que as pessoas estão abertas a um diálogo, para que sirva para todos, né, essa abertura, essa boa vontade de querer ajudar, para que as coisas corram da melhor forma possível. Se você tiver, a gente podia marcar, né, de você estar voltando, e a gente ver essa documentação, para a gente fazer uma indicação mais direta, porque eu acho isso muito importante e é uma coisa muito séria, né, como você disse aí. E se está acontecendo, eu tenho certeza que vai ser da vontade de todos que seja sanado esse problema. Então, se você tiver, por favor,
manda para a gente poder anexar em uma indicação para cobrar isso em uma indicação protocolada, que a gente chama aqui, porque tem pouco tempo para eles responderem. Mas, mediante ao problema, eu não vou esperar essa indicação, sabe? Eu vou convidar quem queira vir comigo e a gente marcar uma ida no demais para levar esse problema e tentar sanar o mais rápido possível. Eu acho que é a melhor solução. Ao invés de nós só levar um documento, a gente tentar, de alguma forma, levar até eles o conhecimento que você tem, para que some mais rápido e ache aí, o mais rápido possível, a saída a solução para esse problema. Muito obrigado pela sua presença. E dizer que eu estou assim, rapaz novo, eu não sei como é que você arrumou tanto tempo aqui. Parabéns, eu estou assim, encantada com todas as possibilidades que você teve para fazer essas pós-graduações. Muito obrigado. Eu vou passar a palavra para o Pessato daqui a pouco. Obrigado, viu? Muito obrigado. Vereador Zé Osório. Ele está igual Guto, sai Guto e entra ele. Vereador Zé Osório. Boa noite, presidente, colegas vereadores, vereadoras, assessoria, Luiz Guilherme, presente no plenário aqui, obrigado. A todos nos assistindo. Ô, Leonardo, uma boa noite para você, obrigado pela presença. O que a gente pode dizer é o seguinte, eu fui funcionário público por 30 anos, sou 40 anos na vida pública, e acompanho os demais, né, de anos e anos, e a gente está sempre presente. Sei que, com certeza, essas colocações suas têm que ser analisadas, têm que ser cobradas, tem que ter uma resposta dos demais, né? Nós estamos aqui para isso. Eu sei que eu falo em relação à estação de tratamento lá em cima da água, né? Os decantadores lá, né? Eu sei que os demais têm uma preocupação dessa água que chega lá em cima, ela chega muito suja. O tratamento dela em cima, a gente sabe que realmente, por mais que faça, ele talvez não tenha a qualidade que tem que ter. Sei que o demais também está preparando um novo filtro e uma nova forma de levar água para cima, para o tratamento de água lá em cima lá. Sei que estão preocupados com essa água também, né, que a gente sabe disso, a gente tem conversado sobre isso, mas algumas coisas que você colocou realmente aí são coisas que precisam a gente ter uma resposta realmente, para a gente possa realmente encontrar, né, a solução que a gente possa realmente ter uma água de qualidade e com saúde. O demais, com certeza, a Aninha tocou num ponto muito principal ali, um exemplo claro, Avenida Santa Cruz está lá, ó. Está lá uns 15 dias aquela obra, todo mundo reclamando do trânsito. Mas aí você chega lá, você vai ver lá, manilhas de barro ainda, né? Várias administrações passaram, se preocuparam com as redes debaixo da terra, são redes de anos e anos antigas, manilha lá. Vários comércios não respeitam as normas ambientais. Nós vimos lá tubos cheios de gorduras, daqueles açougues que ele perto ali, que realmente entupiram e atrapalharam a rede dos demais. Então nós temos realmente, hoje, né, no momento de tanto avanço na tecnologia, buscarmos realmente qualidade nas coisas e melhorias. Acho que sua vinda aqui foi importante para que a gente realmente possa levar todas essas demandas que você apresentou e que o demais responda realmente e mostre à população de Ponte Nova, né, o que tem feito pela nossa cidade, pelo nosso povo. Só te agradecer pela presença, muito obrigado. Muito obrigado, vereador. Vereadora Fiota. Boa noite a todos, à mesa, nobres colegas, funcionários dessa casa. Seja bem-vindo, Leonardo. Obrigado. Eu também não poderia me furtar, né, de agradecer sua presença e trazer um currículo tão grande igual você tem, né? Como a Aninha falou, não sei onde você arrumou tanto tempo. Quero te parabenizar. E também falar com você o seguinte, cada um dando sequência nos acontecimentos. A gente não pode deixar de falar de prefeitos anteriores, cada um vai dando sequência, e a autarquia demais, nessa gestão 2020 a 2024, está, né, tentando acertar, e vai acertar com certeza. Fazer uma AET dentro de Ponte Nova é um ganho muito grande para Ponte Nova. Tirar o esgoto do rio é um sonho de toda a população de Pontinovense, porque hoje, daqui a pouco, a gente está sem água e a gente tem que ter um rio mais limpo. Mas não deixando de falar sobre os acontecimentos, tanto do ar, quanto da contaminação que você fala, que, né, que foi feita uma análise, que está a água está contaminada.
igual a Aninha falou, eu gostaria que você também trouxesse para a gente o análise da água, para a gente ver, da contaminação do esgoto na água potável, porque, como o doutor Wellington falou, é sério. E eu acho que, se realmente estiver acontecendo isso, que essas empreiteiras que estão fazendo esses trabalhos dentro de Ponte Nova, que são trabalhos difíceis, porque furar uma cidade inteira, igual está sendo feito dentro de Ponte Nova, tem que ter muita coragem, porque é reclamação e mais reclamação, e fala-se que obra debaixo da terra não é vista, não é lembrada, mas eu acho que tem que ser feito. Igual o Zé Osório falou, que essas manilhas de barro em Ponte Nova inteira. Ponte Nova era uma cidade construída muito antiga, então hoje as tubulações estão todas, como a Aninha falou, de ferro, e as manilhas também, muitas são de barro, está causando muito transtorno. Mas tem que ser cobrado assim, das empreiteiras, se tiver tido esse tipo de vazamento, esse tipo de contaminação. Eu acho que nós, vereadores, nós temos sim que estar ciente, porque errar, todos nós erramos. Agora, permanecer no erro que é o problema. Muitas das vezes as empreiteiras furou-se, pode ter acontecido do outro cano de água fluvial também, junto com o esgoto, e dessa quantidade de terra. Mas, igual no meu bairro a água era também do volume, que tinha um volume amarelado. Hoje tem-se um filtro, porque a água é filtrada e cai na caixa e é distribuída. Então, a nossa qualidade de água do meu bairro melhorou muito, tá entendendo? E não justifica também nós aqui ficarmos sentados e você trazer esse problema, e nós vamos, né, Aninha? Unirmos força para estarmos juntos, lá na autarquia, no demais, reunir com o diretor, com o Anderson e com os outros funcionários, para dar sequência no que você trouxe para a gente hoje e ver o que é verídico para a gente estar tentando resolver. Que a população também merece toda a atenção de nós, vereadores. Muito obrigado, tá? Eu que agradeço, vereadora. Ô, Léo, boa noite, tudo bem, né? Nós moramos vizinho do bairro lá, de ruas. Ô, Léo, uma coisa que você falou aí que eu tenho observado e já presenciei com relação ao problema das boias. Infelizmente, não só no Santo Antônio, como no Triângulo, eu conheço uns moradores lá, já trocaram por várias vezes as boias, que não aguentam a pressão, infelizmente. Você falou com outro assunto também, com relação aos encanamentos. Uma coisa que eu vejo, Léo, eu não sei se um pouco conhecimento que eu vejo aí, esse cano de ferro, é um cano que tem facilidade, assim, para aquele lodo, né? Que tem facilidade aquele lodo ali. De encostar. Exatamente, entendeu? E nos canos já PVC, não tem essa mesma coisa. Então, em Ponte Nova tem muito encanamento ainda de ferro. A gente vê aí, por exemplo, a prefeitura, às vezes, ainda não chegou a fazer um trabalho assim de trocar 100%. Eu acho que ele troca onde tem defeito. Que eu vou te falar, essa semana passada, eles fizeram uma troca de algum trechozinho na Sebastião Francisco de Oliveira. Quer dizer, inclusive eu passei lá de curioso, estava vendo o pessoal trabalhar, eles tentando fazer uma emenda de um cano PVC com um cano de ferro. Eu até brinquei, falei, se não tiver uma luva de acordo, aí você não consegue fazer esse serviço, não. Então a gente vê que existe ainda muitos canos ainda de ferro, e ela só troca, a demanda de trocar só quando dá defeito. Poderia também ser um problema também dos canos de ferro que leva esse resíduo para as caixas d'água. Pode ser isso também, né? Bom, posso responder? Aqui já encerramos já, agora você fica à vontade. Então, deixa eu começar falando exatamente sobre esse ponto que você está trazendo. Sobre ser o cano de ferro, eu não consideraria essa possibilidade, porque junto com a água está indo areia, e essa contaminação está acontecendo logo após as obras. Então, eu queria até dizer que eu não quero politizar o tema. Quem me conhece sabe que eu cresci, a minha mãe mora hoje no andar de cima da casa da mãe do Anderson, que é o diretor do Demais. Na sexta série, eu comecei a gostar de estudar depois de velho. Na sexta série, eu tinha tanta raiva da professora de português que o Anderson saiu da casa dele para me ensinar
português para eu passar na recuperação. Então, assim, eu estimo ele muito como amigo. E eu trago para vocês essas questões aqui porque eu sempre acho que acima da política, né, acima dessas questões, é preciso falar sobre o assunto que talvez nem o Anderson saiba que isso está acontecendo. A gente pode levar até esse ponto, porque o que acontece? As pessoas do DEMAIS, elas são servidores municipais que não fazem esse tipo de obra. Essas obras são contratadas por empreiteiras. E eu não sou contra a realização de obras de melhoria. A pergunta é, dentro da sua casa, você teria coragem de quebrar o cano de água e deixar o cano de fornecimento de água encher de terra? Não. Se você fosse fazer uma obra na sua casa, assim que você cortasse o cano de água, você faria uma proteção adequada no cano de água. Então, eu já começo a imaginar que isso é uma coisa que não tem a ver com a política do DEMAIS, que tirando aqueles que são políticos, os outros são servidores públicos. Quem me conhece sabe que eu sou totalmente a favor do servidor público, e é até triste falar que me perguntaram qual que seria a situação para uma questão como essa. E a coisa mais triste é dizer que se eu tivesse no poder de decidir se Ponte Nova fosse algo privado e eu tivesse que dar a palavra final, eu diria, a situação seria Copasa. Por quê? Porque existe um know-how. O que a gente está presenciando hoje, parece, é uma tentativa de muita gente que está aprendendo com o dinheiro público e fazendo várias experiências, e essas experiências elas acabam gerando prejuízos para a população. Nós não temos hoje aquele cuidado da população receber a informação que ela tem o direito da indenização, porque o Código Civil garante para todas as pessoas que foram prejudicadas por essas políticas de superpressão do DEMAIS, essas pessoas têm direito de indenização, mas a gente não tem uma política de conscientização. Cara, se o DEMAIS está estragando sua boia, cobre do DEMAIS. É uma coisa que eu acho que a gente deveria ter um órgão que defende os interesses difusos, como é o caso do Ministério Público, cuidando disso. Mas parece que a falta de conhecimento técnico do pessoal da área jurídica também não dá para eles essa condição de entenderem que há uma culpa por parte do DEMAIS. E como eu estou falando sobre essa parte que eu não quero entrar na parte de política, eu queria dizer já que a melhoria ela é possível sem fazer o que nós estamos fazendo hoje, e eu digo isso tecnicamente. Se aqueles que estão por trás do DEMAIS não têm esse conhecimento técnico, eles podem ter sido conduzidos ao erro, porque esse é o modelo de obra que gasta mais dinheiro. Esse modelo de obra que usa esse esquema de pressurizar a água, é o que gasta mais dinheiro. Então, talvez a gente ache que está por trás da presidência do DEMAIS o problema, talvez a presidência do DEMAIS seja vítima de uma empresa de engenharia que propôs uma coisa que não é adequada para a nossa cidade, porque nós temos a vocação natural de fornecermos águas para as pessoas através da gravidade. Nós temos morros. Agora, vamos falar uma coisa que é muito interessante que foi trazida aqui. Por que esse caso de termos ar dentro da água, esse é um caso antigo na rasa? É a única parte de Ponte Nova que é inviável você ter caixa através da gravidade. Olha que coisa interessante. Ali no Santo Antônio a gente consegue colocar uma caixa. Quando a gente pensa aqui no centro, a gente consegue colocar caixas em locais altos. Pensa no Pacheco, a mesma coisa. Esplanada, a mesma coisa. A rasa é um local que, se você for tentar utilizar esse processo de armazenamento por gravidade, ele se torna inviável. Então, por incrível que pareça, a administração anterior fazia a coisa mais viável, que era pressurizar somente para onde não tem condições de você ter condição de armazenar para poder fazer a utilização da força da gravidade. Sobre essa questão da análise, eu queria dizer que nós temos, nesse ponto, nós temos uma vantagem muito grande. A análise pericial, ela acontece de várias formas. É lógico que, dentro das minhas condições técnicas, a análise pericial que eu pude fazer foi a existência de coisas que não deveriam estar na água. Eu tenho um filtro d'água para isso, mas, juridicamente, eu não tenho a legitimidade de ser o perito a respeito disso. Mas Ponte Nova tem uma vantagem. Essa areia ainda está na casa das pessoas. Então, eu, como não sou legitimado, mas essa Câmara tem legitimidade para isso, pode pedir essa avaliação analítica a qualquer momento. Vocês podem fazer a solicitação de uma amostragem, por exemplo, de tantas casas em tantos bairros da cidade, olha o fundo da caixa d'água, entrevista as pessoas se elas limparam, e hoje ainda é possível fazer essa análise. Então, eu fiz a minha. Essa análise me levou a montar dentro da minha casa um sistema de filtragem, todos podem conhecer, é esse que eu mostrei aí, um sistema que, após o filtro, eu tenho uma solenoide para fechar a pressão da água, porque as boias simplesmente explodem e elas vão continuar explodindo.
E não adianta as pessoas acharem que vão resolver o problema comprando boias caríssimas, porque junto com a água está indo o barro. O barro é óxido de ferro. Na hora que seca, a gente tem ali uma reação química, uma reação físico-química, que vai fazer uma precipitação ali de uma corrosão, e aquela corrosão vai evitar a boia de funcionar. A boia vai parar de fechar adequadamente, porque ela gerou uma crosta ali de material. E o que eu queria dizer para vocês é, jamais façam sugestão para as pessoas comprarem dispositivo para reter o ar, porque isso é impossível. Não existe dispositivo que vai reter o ar está no meio da água. A única forma de reter o ar é você jogar essa água para uma caixa, lá nessa caixa, no alto do morro, esse ar vai sair, o que vai descer no cano é só água. No lugar de incentivar, colocarem retenção de ar para não pagarem mais, é mais adequado uma análise pericial de quantos % da medição é ar e fazer esse cálculo no final da conta, né? Olha, medição 100 mil litros, 60% disso foi periciado que é ar, então qual que é a medição real dessa pessoa? 40 mil litros. É muito mais adequado. Se as pessoas tiverem que investir, nesse momento que estamos em obras, a sugestão que eu faço é investir em filtro. É muito melhor, no lugar de você investir em uma retenção de ar, que eles colocam muitos vídeos no YouTube falando que funciona, mas nunca mostram que funciona, eles só mostram que o ar está voltando, mas nunca mostram a água passando purinha para o outro lado. Não se iludam com isso, isso é tecnicamente impossível. Para a gente retirar o ar de um material líquido, a gente precisa fazer a sangria. Se não tem sangria, você não tem como tirar o ar. Se você for tentar fazer sangria com essa pressão, é perigoso você colocar 40 metros de água para cima, de cano para cima para fazer sangria, e mesmo assim você não consegue. A sangria natural é a nossa vocação natural de acumular água no alto dos morros. Agora, sobre essa questão, dando ainda sequência a essa questão da análise, essa análise ela pode ser feita, obviamente, de uma forma muito simples, que é avaliar a quantidade de particulado sólido que existe na caixa d'água das pessoas. Isso é uma questão muito lógica, é lógico que vai ser um perito que vai ser contratado para falar isso, mas a pergunta básica é: nós temos areia e temos barro na caixa d'água. Lógico que não foi o dono da caixa d'água que pegou aquela areia no meio da rua e jogou na caixa d'água. Se ela está lá, alguém levou. E quem levou foi o fornecimento de água. Uma outra reflexão que as pessoas precisam fazer é: quem não jogou a boia fora, e dá uma olhada na boia, na situação da boia. Nos mecanismos da boia, você vai notar uma quantidade muito grande de particulado amarelo. Esse amarelo é o ferro. É o óxido de ferro que a gente usa na siderúrgica para produzir o ferro. A nossa terra aqui ela é amarela e vermelha por causa do ferro. Essas boias elas param por isso, ela para de fechar. Tem umas que não aguentam a pressão, tem outras que param de fechar por causa do exagero de particulados. E aí, façam esse pedido, porque exigir de mim, eu só posso fazer dentro dos limites de onde eu tenho controle. Então, dentro da minha residência, eu fiz esses testes, não fiz nenhum teste de ordem biológica para falar, olha, eu detectei tantos % aqui de cloriformes, tantos %. Não, eu não fiz nenhum teste desse. Eu simplesmente observei uma existência de muita quantidade de terra e areia, e nesse vídeo eu mostro uma das limpezas do filtro. Eu vou colocar para vocês disponível a próxima limpeza e vocês vão ver que não está parando. A gente continua recebendo constantemente areia. Muitas pessoas estão lavando a caixa d'água todos os meses. Algumas pessoas estão fazendo utilização sem um conhecimento técnico de produtos, como o cara coloca uma quantidade de cloro que vai na cabeça dele, outro coloca água sanitária. E nisso a gente vai gerando uma pressão cada vez maior na saúde. Bom, ideia. Vocês me pediram a ideia a respeito desse assunto. O que eu queria dizer é o seguinte: na engenharia, e eu falo sobre países desenvolvidos, é muito difícil a gente sair desmontando as coisas simplesmente porque são velhas. Eu vou fazer uma comparação aqui, que parece uma comparação boba, mas a gente não tira um profissional de um lugar se ele estiver cumprindo a função dele porque ele é velho. A gente espera o sinistro, a gente espera o problema. No meu ver técnico, essa política de sair substituindo toda a tubulação na cidade, sendo que a gente trabalha com a contenção de gastos, né? O princípio da eficiência da administração pública, o princípio econômico também, que os recursos eles são finitos e os desejos eles são infinitos. Então eu acho que se a gente precisa de uma estação de tratamento de esgoto, por que a gente está arrebentando a rua para trocar o que está funcionando? Aquele pedaço parou de funcionar. Na engenharia a gente corrige aquele pedaço que parou de funcionar, a menos que ele esteja gerando algum problema. O que a gente está percebendo é que é o contrário. A obra está gerando problema. Não é necessariamente o que a gente tinha antes que estava gerando problema. É lógico que a gente parte, nesse caso aqui, para uma manutenção
que não é a manutenção preventiva, mas nesses casos de tubulação soterrada, a manutenção preventiva faz muito mais sentido, porque quando você nota que tem um problema, você corrige aquele problema. Porque senão você gera problema por causa do problema. O que a população nossa está sofrendo nesses últimos anos, por causa dessas cidades destruídas hoje, foi o dia que minha esposa foi vacinar, e lá naquele pedaço do Triângulo, está tudo parado, eu estava vendo o sofrimento daquele pessoal com aquelas manilhas atravessadas ali. Mas as manilhas eram de barro. Olha, a Europa tem muito mais tempo de saneamento básico que o Brasil, e tem muitas manilhas que são de barro. Roma, até hoje, tem manilhas da época do Império Romano. Então, esse é um questionamento técnico que eu faço para que a gente não pense que todo tipo de substituição é melhoria. Nas nossas casas, a gente poderia simplesmente, vamos pensar aqui, será que faria sentido para Catar, que é eletricista, a gente quebrar a nossa casa funcionando e trocar os fios só por trocar, se está tudo funcionando? Então, a visão da engenharia é essa. E eu queria dizer que a sugestão que eu daria, como se eu tivesse que decidir, volto a dizer, a cidade é uma cidade pública, quem decide é o povo através dos seus representantes, mas eu, como técnico, se eu fosse dono da cidade, eu jamais teria investido nesse modelo de bombas, porque esse modelo de pressurização é um modelo que você coloca uma bomba para ficar pressurizando o dia inteiro, sem saber se as pessoas estão demandando. Então você está demandando energia elétrica, consumindo energia, pressurizando água o tempo todo. Se a gente parte para o modelo de acumulação, vamos colocar uma caixa lá no final do poço. A gente coloca, se vocês prestarem atenção no sisteminha que eu fiz na minha casa, tem um detector eletrônico ali de nível de água. Então você coloca a bomba que está situada lá no local onde a gente tem o ponto primário. Naquele ponto secundário, abaixou de um certo nível, aí você liga aquela bomba para fornecer para aquele ponto ali. E você ainda tem condições de programar essa bomba para ligar só no horário que a energia elétrica é mais barata, porque o demais compra energia como consumidor industrial, ele tem horários em que a energia é mais barata. Então nós estamos deixando de ligar as bombas somente nos horários mais econômicos, nós estamos deixando de aproveitar a nossa vocação natural, que é a utilização da gravidade, para ficar pressurizando a água na casa das pessoas. E o que eu consigo perceber nesse momento, e eu volto a dizer que eu não quero politizar, então eu não quero tentar descobrir de quem que é a culpa, é que nós estamos trabalhando dentro de Ponte Nova uma política de reestabelecimento do sistema hidrossanitário através da tentativa e erro. E isso é uma coisa muito arriscada, porque Ponte Nova está vivendo uma situação de tentativa e erro numa área que é muito crucial. É a água que chega na casa das pessoas. E olha, essa situação de tentativa e erro estava jogando água com barro na casa das pessoas no pico da Covid-19, que ainda não acabou. Várias doenças são transmitidas pela água. É lógico que quando a gente faz um teste da água lá dentro do demais, a gente tem o teste da água pós-tratamento. A água que chega na casa das pessoas é outra coisa. Então eu volto a reafirmar, pode ficar muito tranquila que essa questão da análise, você disse uma coisa que é muito interessante, procure levar essas informações, porque eu mandei essas informações para o demais por mensagem e eu fui ignorado. Vocês, como representantes do povo, procurem levar essas informações para o demais, porque é uma coisa que, mais importante do que procurar punir alguém, é interromper o que está acontecendo. É corrigir agora para evitar mais problemas depois. E dá tempo ainda de substituir esse modelo. É mais ou menos assim, eu não aprendi a mexer com aquele brinquedo. Essa coisa de usar um sistema de automação de fornecimento de água numa cidade que não precisa disso, porque nós temos condições de usar a gravidade, é uma coisa que não deu certo. Eu vou parar de brincar com isso, vou guardar todo esse brinquedo que eu comprei e vou fazer da forma certa. Constrói as caixas d'água, leva as águas para o alto da cidade, dali distribui por gravidade, todas as pessoas terão uma água de qualidade sem ter que pagar por ar. Então esse é o ponto técnico que eu traria, se eu tivesse que dar essa sugestão, como você pediu, a respeito do que fazer para solucionar o problema. Eu abandonaria de vez esse videogame de tentar fazer um sistema de controle automatizado da água em Ponte Nova, porque já brincaram demais e não deu certo. Antes de você fazer sua conclusão final, o Essa fazer só uma colocação com você, você faz só Leonardo, mediante a sua fala, agora você me deixou muito preocupado. Por quê? Porque no mês de agosto e setembro, nós aumentamos muito os casos de doenças gastrointestinais. Uma ocorrência muito
eu sou plantonista, trabalho finais de semana em Ponte Nova. Então tem aumentado no mês de agosto e setembro, e nós estávamos achando que é só uma virose. Então é muito. Criança, adulto, idosos, né? Com muita diarreia, náuseas, vômitos. Realmente, você falando agora, a gente tem, né? Essa relação com o que você está falando. É muito importante, e volto a falar, quero te parabenizar a sua fala. Obrigado. Mas realmente, para essa casa aqui, você trouxe um problema sério. Nós não podemos deixar passar isso, não. Obrigado, querido. Olha, gostaria que você fizesse as considerações finais, te agradecer. Eu queria agradecer a todos, né, pela oportunidade, queria agradecer o carinho de todos vocês. Eu queria reafirmar um ponto que eu considero mais importante do que procurar punir ou achar quem é o maldito que fez isso ou fez aquilo, é lutar para interromper isso o quanto antes, porque a saúde está gastando por causa disso, as pessoas estão sofrendo por causa disso. E você vai encontrar esse nexo causal, porque na engenharia a gente estuda exatamente essa questão das doenças transmissíveis por água. A gente não vira médico para tratar as pessoas que são adoecidas pela água, mas a gente estuda como evitar que as pessoas sejam contaminadas pela água, né? Exatamente a engenharia ambiental sanitária. E eu acho que o caminho, né, para uma Ponte Nova melhor é exatamente esse, né? Procurarmos identificar o erro, corrigir o erro e depois, se for preciso, punir quem causou o erro. Mas o mais importante é interromper o problema o quanto antes. Obrigado, Leandro. Te agradecemos a sua presença. A Câmara estará sempre aberta para você que queira manifestar. Muito obrigado. Obrigado, presidente. Obrigado, pessoal. Boa noite.